Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida de Deus. Os filhos de Deus têm a vida de Deus. É uma questão de natureza. Hoje nós vamos meditar sobre como andam os mortos espiritualmente. Só compreendemos o que é morte espiritual quando recebemos a vida de Deus por meio da fé em Jesus. Jesus no Evangelho diz-nos que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É evidente que os que estão mortos precisam de vida. E Jesus veio para nos dar vida espiritual. Deus é espírito. E por meio do Espírito Santo vivificou o nosso espírito, para que andemos segundo o Espírito. A razão de que a grande parte dos que creem não fazem diferença entre a morte espiritual e a vida é porque estão aprendendo com o homem, estão aprendendo segundo a carne, e assim não podem ter a experiência de vida em seu espírito. Vamos ler em Efésios, e aqui nesta carta, no capítulo 2, há uma explicação sobre modo excelente, no que diz respeito à nossa vida antes de recebermos a vida de Deus. Diz assim no capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observamos, primeiramente, que ele nos deu vida, estando nós mortos. É evidente que há uma diferença monumental entre estar morto e estar vivo. Essa diferença é que nos levará a servir, compreender e adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim, aprendemos que não é uma questão religiosa nem ritual e não pode ser feita pelo homem. É algo feito pelo próprio Deus por meio do Espírito de Cristo. Ele nos deu vida. Ele. Então, é esta pessoa chamada Jesus Cristo que me deu vida. Ele é a vida. Na realidade, a única pessoa viva do universo é o único Deus vivo e verdadeiro. Assim ele me deu vida, estando morto em pecado e delito. Eu estava num lugar como que o cemitério. Sim, aqueles que estão mortos em pecados e delitos estão como que em sepulturas. Recordam que Jesus disse que os fariseus eram como sepulcros caiados? Ele não somente estava falando da falsidade da religião que praticavam, mas também estavam falando que interiormente era como um sepulcro cheio de ossos. Sim, estava falando de morte espiritual. Sim, aqui no versículo 2, ensina como é esta vida morta, nos quais andastes outrora, antes de recebermos a vida de Deus, segundo o curso deste mundo. Hoje, muitos estão na igreja, ou uma grande parte, querendo que o mundo tenha um curso segundo a igreja. Este é um erro grave, pois o mundo tem o seu próprio curso segundo o seu próprio espírito. Veja, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A igreja, como filhos da obediência, não pode entrar no mundo para que os filhos da desobediência obedeçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque simplesmente o mundo não tem a vida para isto. Se uma pessoa não tem a vida para obedecer a Deus, ele
sempre andará segundo o espírito de desobediência. Não adianta nós querermos que o mundo seja como a igreja. A influência que devemos exercer no mundo é por meio de uma vida iluminada, por meio de uma vida espiritual. Isso será diferente de todas as vidas mortas no pecado. Portanto, ele diz no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora. Experimentamos e provamos o que é o pecado e a morte espiritual. Como andamos? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como é a vida morta? É andar segundo a própria vontade e seguindo a inclinação da carne e dos pensamentos. Isto é uma vida morta. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a vida morta é o curso deste mundo. É segundo o príncipe da potestade do ar, o maligno. Portanto, não devemos ficar admirados que o mundo seja como é, violento, enganoso, cheio de mentiras. Não podemos misturar, porque o que está escrito é que a luz não se mistura com as trevas, nem as trevas com a luz. Nem a igreja, o santuário de Deus, com o templo dos ídolos. Não há como nós misturarmos a igreja com o mundo. No versículo 3, segue dizendo, éramos por natureza filhos da ira. Veja que no versículo 2, os que estão mortos espiritualmente são chamados filhos da desobediência. No versículo 3, filhos da ira, pois onde há desobediência a Deus, há ira de Deus. No versículo 4, fala da mudança completa da nossa existência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, a igreja no coração de Deus é aquela que está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não são aqueles que estão assentados em bancos e em prédios produzidos pelos homens. Não são aqueles que foram produzidos pelas mensagens humanas e carnais, mas são aqueles que receberam vida de Deus. Medite nestas coisas. Tenha coragem de abrir a sua Bíblia e de lê-la. E lê-la por você mesmo. E de ir ao Espírito Santo que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Assim, fugimos de lobos devoradores, de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios e doutrinas humanas. Saímos de Babilônia e entramos na igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Louvamos o Espírito e damos graças ao Senhor por isto. Esta é a maneira de sairmos da vida morta no pecado, para a vida eterna no Espírito. Não andaremos mais segundo a carne e inclinações da carne e dos nossos pensamentos, mas aprenderemos a andar segundo o Espírito. Deus é misericordioso e nos ensinará todas estas coisas. Que a paz do Senhor e o amor de Jesus Cristo esteja contigo. Assim, experimentem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém.